Vamos falar da parte inferior, que é onde está a nossa anestesia? Então bora. Beleza. Essa aqui é o esquema elétrico. Não gosto de falar anatomia, porque quando eu falo anatomia, o pessoal fala, né? Então vamos falar esquema elétrico. Aqui é o esquema elétrico do crânio. Então nós temos, ele é um nervo misto, tá? Ele tem uma parte motora e uma parte sensitiva, porque foi aquela parte que saiu lá do nervo trigêmeo e entrou no forame oval ou redondo? Hein? Oval, muito bem, gente. Oval. Aí, o que acontece? Você tem 6 ramos. O que acontece? O mandibular, ele vai se ramificar em 6. Então você tem o maior aqui, que é o mandibular, e ele vai se ramificar em 6. O primeiro que a gente vai ver é um que não tem muito a ver com a nossa aula, mas ele costuma dar uma dorzinha no paciente quando a infecção está muito ativa, que é esse aqui, ó, que é o nervo auricular temporal. É esse que eu tô apontando aqui com a setinha, ó. Nervo auricular oval. Oval, muito bem, gente, porque o redondo fica na frente. Se fica na frente é o maxilar que entra ali, muito bem. Nunca mais vocês vão errar isso daí no concurso. Então, ó, o nervo auricular temporal inerva ATM, o pavilhão da orelha, membrana timpânica, glândulas parótidas e couro cabeludo. Quando o paciente começa a ter dor e infecção nessa região mais posterior, o que o paciente costuma dizer que está também? Dor no ouvido. Esse aqui é o responsável pela dor no ouvido. Entendeu? É esse nervo aqui, o auricular, o nervo do aurículo temporal. É esse nervinho aqui que costuma dar o gatilho de dor. Por quê? Porque a infecção está muito próxima dessa região, sobe o gatilho de dor e aí dá uma dor reflexa nessa região aqui do aurículo temporal, entendeu? Aí nós temos os ramos motores, que nessa foto fica difícil de ver, porque aqui são só os sensitivos. A gente tem uma outra, eu acho que eu tenho mais uma foto mais pra frente que eu vou mostrar pra vocês para onde vão os nervos motores, né? Agora a gente vai falar só mais do sensitivo mesmo. Aí você tem o do nervo macentriono, que vai ser do masseter, tem o do pterigodeu lateral e o medial. A outra ramificação que nós vamos ter aqui é o nervo bucal, e esse a gente tem que prestar atenção porque ele participa da nossa anestesia. Vamos procurar o nervo bucal? O nervo bucal aqui, ó, é o 3. É esse aqui, ó. A gente tem o maxilar, aí tem o temporal profundo, que esse aqui já é um nervo... como é que fala? É um nervo... Eu acabei de falar, gente. Tem o sensitivo e tem o motor, nervo motor. Então, esse aqui é o nervo bucal. Vamos lá. Percorre a face medial do ramo da mandíbula, ou seja, por dentro da mandíbula, na face medial. O que é o anaquim? O anaquim é o meu crânio, que está se desfazendo, né? Bom, gente, a parede medial, no caso, seria aqui, né? Parede medial, mais para dentro, tá certo? Então, você tem um crânio, Bianca? Não, gente, é de acrílico, tá? Pelo amor de Deus, é um crânio de acrílico, tá? Vamos pensar que eu tô pegando gente no cemitério, não, pelo amor de Deus. Cruza o trígono retromolar. Ó, ele tá cruzando o trígono retromolar, aqui nessa região, onde tá a setinha, tá vendo? E percorre a face lateral, né, a face da mandíbula, chegará na região jugal, que é na bochecha, nessa região aqui. É responsável pela inervação da mucosa vestibular da região dos molares inferiores e da jugal. Olha só, gente. Quem inerva a vestibular, a face vestibular, né, a gengiva, região de ligamento periodontal, região do alvéolo ali na parte vestibular, é o bucal. Aí você quer anestesiar só o NAI e quer fazer movimentos movimentos de luxação e quer que o paciente não sinta dor. É claro que ele vai sentir dor. Você está causando expansão, você está causando laceração, você está fazendo... Na hora que você teve que fazer o descolamento, você descolou essa região. E não anestesiou, você não bloqueou o nervo. Tem que bloquear o nervo. Já vou explicar como é que bloqueia. Tem um ponto mais interessante para bloquear. Nervo lingual. Vamos ver onde está o nervo lingual. Lingual é um amarelinho. Ó, esse aqui. Ele passa um pouco mais atrás, né? Ele vem um pouco mais atrás que o bucal, só que ao invés dele passar pela vestibular, ele vai vir pela lingual. Ele vai bifurcar, vai vir pela lingual. Então ele percorre a face medial do ramo também, sendo responsável pela inervação de 2/3 da língua,
na parte sensitiva. Olha só, quando a gente anestesia a região do apitérigo e o paciente sente dormência da língua. De onde que vem? Qual nervo você anestesiou? Lingual. Assim como o eletricista olha o que está desligado no carro e sabe qual o fio que está desligado, a gente tem que ver os sintomas do paciente e saber aonde que a gente desligou para fazer as coisas de forma correta. Então, ele vai pegar, gente, olha só que interessante, a mucosa alveolar inferior, lingual de todos os dentes. É de todos. Todos. Glândulas submandibulares, sublinguais e assoalho da cavidade oral. Às vezes, você anestesia uma subperiosteal muito bem aqui na região, né, subperióstea ou infiltrativa, só que o anestésico ele não tem a capacidade de lipossolubilidade muito alta, dependendo do anestésico que você usou. E aí não anestesia lingual, que é quando a gente tem que estar complementar para o lingual. Qual que é o nervo responsável por isso? É esse daqui. Ah, então então eu tenho que fazer epitérigo para todos os dentes, inclusive os anteriores? Não precisa. Para que você vai dar um tubete se com 1/3 você consegue resolver quando você precisa fazer dente anterior? Você pega só o ramo mais pequenininho. Só que lá atrás, lá no fundo, não adianta. Você precisa bloquear lá no ramo. Você já está fazendo bloqueio do NAI? Por que você não bloqueia esse também? Sacou? Beleza, então a gente já viu o bucal, a gente já viu o lingual. Vamos continuar. E eis que aparece, né, a princesa da floresta, o nervo alveolar inferior. O grande responsável, né, penetra no forame da mandíbula. Aqui, ó, forame da mandíbula. Pela inervação dos molares e pré-molares inferiores, além dos seus ligamentos periodontais. Emite 2 ramos, o nervo mentual e o nervo incisivo. É o seguinte, gente, esse aqui é um fio que ele é um pouco especializado, ele tem um conduíte. Esse conduíte é o canal mandibular. Ele entra aqui no forame, tá vendo? Ele entra aqui no forame e ele vai desembocar lá no canal, no nervo mentual. E tem uma parte, uma ramificação que continua ainda e vai para o nervo incisivo. Olha só que interessante. Por que quando a gente vai dar a infiltrativa nos inferiores não funciona? Por quê? Porque o nervo não está na parte mais externa do osso, né? Ele está dentro de um conduíte, então não vai pegar a polpa. Não adianta você dar infiltrativa. Você tem que acertar o bloqueio. Você tem que acertar o bloqueio aqui nessa região antes dele entrar no conduíte. Antes dele entrar no forame da mandíbula. Entendeu? Olha só como é que você tem que posicionar a tua agulha. Olha só onde está o nervo bucal, onde está o nervo lingual e o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior é o que está mais atrás. É o que vem mais atrás. Deixa eu ver se eu pego ele na outra foto aqui para ficar mais fácil. Aqui ele, ó, é o verdinho. Ó, o nervo alveolar inferior, gente, é o mais atrás. Por isso que eu falo para vocês que quando vocês precisam usar agulha longa, olha a distância do ponto de punção, que é onde está aqui a minha seta, até a região do nervo alveolar inferior. Não é que você tem que socar a agulha lá, não, gente. Você vai com a agulha até uma certa região e vai liberar o anestésico. E o anestésico é que vai fazer o papel. Mas se você pega uma agulha curta, a chance do anestésico chegar lá é muito pequena, tá certo? Então é interessante você usar a agulha longa até para isso. Para você não precisar socar até o talo a agulha, né? Porque senão você tem que botar a agulha até o talo. E aí você corre o risco de uma fratura, corre o risco de um problema maior. Além disso, ele é o nervo que está mais atrás na mandíbula, ele é o mais atrás, entendeu? Então, usar agulha curta é muito ruim. Ah, pega, mas a minha anestesia pega, mas se você usasse a longa, pegaria muito melhor. Não. Então, gente, vamos lá, continuando. Ele entra aqui pelo forame da mandíbula, passa e desemboca aqui no mentual. Aí acaba? Não. Existe ainda um ramo que continua na região do incisivo. E é esse ramo que normalmente a gente anestesia aqui com infiltrativa na região anterior. Sabe aquele incisivo central que não anestesia? Sabe? Então, muitas vezes é por causa disso. Porque ele entra dentro desse canal e depois ele desemboca no forame incisivo. Que eu acho que nesse aqui a gente não vai conseguir ver. Que é pela parte palatina. Então, o que eu aconselho vocês? Fez um incisivo, anestesiou o incisivo e continua dando problema, ou você dá uma anestesia aqui na região do mentoniano, que aí já bloqueia esse aqui tudo, né? Na região anterior.
ou você faz uma complementação por lingual, que às vezes já resolve a complementação por lingual. É só espetar ali a região da lingual e colocar um pouquinho de anestésico. Já resolve, normalmente. Tá? Então a gente percorreu todos esses nervos. Tá? Então, o nervo mental deixa o canal da mandíbula, né? Pelo forame mental, sendo responsável pela inervação da mucosa vestibular, alveolar dos dentes pré-molares, caninos, incisivos inferiores, lábio inferior e região mental. Aí o pessoal fala, Bianca, mas o nervo alveolar inferior não é responsável pelos pré-molares? Por que quando eu anestesio, só anestesio os molares? É porque quando você anestesia aqui o bloqueio, pode ter as inervações complementares, como eu falei para vocês. E essa região aqui do pré-molar, você consegue fazer uma boa anestesia, anestesiando aqui na região do forame mentoniano. Você consegue fazer um bom bloqueio nessa região, mas posterior não. Posterior você tem que acertar o nervo aqui, tá? No ramo. Nervo incisivo, né? Continua o trajeto pela mandíbula. Eu mostrei aqui, né? Esse aqui é o mentoniano e aí vem o incisivo para cá, tá? Inferior. Ele continua o trajeto dentro do conduíte, digamos assim. É responsável pela inervação dos dentes incisivos inferiores e o ligamento periodontal dos dentes. Tá, Bianca. Então, para bloquear o inferior, vamos resumir? Eu tenho que anestesiar 3 nervos. Não é um, são 3. O nervo bucal, o nervo alveolar inferior e o nervo lingual.